Saudações, bem-vindos ao Espaço Conhecimento e hoje vamos conversar aqui com membros integrantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos e vamos conhecer pormenores como é que este sindicato funciona. Tenho comigo a secretária provincial dos Trabalhadores Domésticos, que é a senhora Márcia Vilanculos. Também tenho aqui a coordenadora do CISNET, que é o Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos, não é? E tenho também aqui o senhor Nelton Bernardo, que é o coordenador dos Jovens Empregados Domésticos. Vou já agora cumprimentar. Primeiro vou à secretária provincial dos Trabalhadores Domésticos. Muito bom dia. Bom dia, chamo Márcia Judite Bernardo Vilanculos, secretária provincial dos empregados domésticos, dos trabalhadores domésticos. Vamos à coordenadora. Eu não disse o nome aqui da coordenadora. Pode também apresentar-se? Muito bom dia. Eu chamo Maria Natália Munir, Ok. coordenadora de empregados domésticos. Temos também aqui um jovem que também faz parte do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Sim, bom dia. Aqui é o Nelton Bernardo, coordenador de jovens do SNED, Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa e começamos mesmo com a nossa secretária. Primeiro gostaria de saber há quanto tempo existe este Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos existe há 17 anos, cuja ela iniciou no Maputo em 2006 e filiamos-nos na OTM em 2008. E 2008 onde foi aprovada, né, o nosso decreto 40/2008 de 26 de novembro pelo Conselho de Ministros. E aqui, concretamente aqui na Beira, ela surgiu no dia 15 de dezembro, né, de 2015. Ok, e como é que está agora a saúde do Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos? Do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos, porque é a luta que nós temos na melhoria do nosso decreto, a cuja sua escutação nós pedimos que seja alterado o nome de empregados domésticos para trabalhadores domésticos. E temos essa fé que este nome será alterado, por isso que já estamos a ensaiar, chamando a eles trabalhadores, para se sentirem mais, para nos sentirmos mais, né, respeitados. Porque quando nós dissemos empregados, alguns eles não sabem, mas nós todos, quando estamos a trabalhar, nós todos somos empregados, mas os outros acham que empregado é aquela que limpa, varre, cozinha na casa de outra pessoa, mas não, é só por falta de conhecimento. Então, por isso nós queremos o nome que eles acham que é mais civilizado, falando dos trabalhadores. Por sua vez, nós queremos chamar Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos. A saúde do nosso sindicato, dissemos até aqui, ela está bem. Está bem porque muitos estão se sindicalizando dia após dia para que eles venham conhecer os seus direitos, os seus deveres, e o que diz, né, o decreto 40/2008 de 26 de novembro. E é o nosso desafio fazer chegar esta informação aos trabalhadores domésticos para que eles conheçam os seus direitos e os seus deveres no local de trabalho. Sim. Perfeito. Senhora coordenadora, como é que é feito este contacto para que os trabalhadores domésticos possam aderir ao sindicato, possam ir lá se inscrever? Como é que vocês fazem para que as pessoas cheguem até vocês? Dizer que não é fácil. Primeiro ponto, não é fácil, mas a gente tem feito campanhas. Tem feito campanhas para poderem se aderir mais, né? Porque muita gente não sabe realmente, né? Mas por causa das nossas campanhas que a gente tem feito, para eles terem vindo se inscrever, se afiliando cada vez mais. Ok.
E agora, em termos de números, quanto é que existem, quantas pessoas existem inscritas já no vosso sindicato? Nós estamos quase com 2.533 empregados também inscritos ao nível do nosso sindicato. Ok. A nível da cidade da Beira, Cidade província da de Beira, Sofala? sim. Cidade da Beira. Ok. Sim, o número total que temos a nível nacional são 16.851 empregados domésticos já inscritos. Ok. Sim, sim. E neste momento, a senhora secretária, quais são os principais desafios com os quais vocês têm estado a enfrentar Os para o vosso principais sindicato? desafios que nós temos estado a enfrentar com os trabalhadores domésticos é a falta de observância, né? Pelos patronatos, neste caso, que são empregadores, eles não observam aquilo que são os direitos do trabalhador doméstico. Direito a férias, direito a descanso semanal, direito à indemnização após ao seu despedimento, neste caso. E os patrões, eles não gostam, não querem indemnizar os seus trabalhadores domésticos. Mas está na lei que depois do seu despedimento, o empregado doméstico merece uma indemnização de 10 dias por cada ano de trabalho. E o nosso grande desafio mesmo é escrever o trabalhador doméstico no Instituto Nacional de Segurança Social para que ele possa obter aquilo que são os seus benefícios depois da velhice, validez e outras consequências ou outros benefícios, né, que eles possam ter. Por exemplo, uma mãe após a sua gravidez, neste caso, quando ela ter o bebê, tem direito de ficar em casa 3 meses. O patrão não vai pagar esses 3 meses. Quem deve pagar esses 3 meses é o Instituto Nacional de Segurança Social. Então, nós temos esse desafio mesmo para escrever os trabalhadores domésticos no Instituto Nacional de Segurança Social para que eles possam ter os seus direitos lá no Instituto Nacional de Segurança Social. Ok. Tá bom, vamos ao Sr. Nelton Bernardo, que é o coordenador dos jovens empregados domésticos. Temos jovens a aderirem ao Sindicato Nacional. Gostaria de saber um bocadinho de si. É verdade que temos jovens, sim, a aderir, mas tem sido um pouco difícil, não é? Porque na maior parte dos jovens, às vezes, não querem mostrar aquilo que eles fazem, por exemplo, quando se trata de trabalho doméstico, não é? Então é difícil ele expor o seu trabalho, não é? Mas sim, temos jovens e ainda estamos mesmo na luta, não é? Para conseguir mais inscrever o jovem no SNET. Ok. Sim. E neste momento, em termos de número específico de jovens que já aderiram, tem assim, de forma... Então temos um número de 250 jovens. Ok. Sim. E que trabalhos têm estado a fazer que é para acrescer ainda o número? Estamos a fazer campanhas, não é? Nós temos feito as nossas campanhas para divulgar mais o nosso trabalho, para fazer saber o nosso sindicato, não é? Porque às vezes, na sua maioria, os jovens não sabem que existe este Sindicato. sindicato, não é? Então estamos nesse trabalho muito para divulgar os nossos trabalhos. Senhora coordenadora, o que é que diz às pessoas quando querem aderir ou quando convida as pessoas para aderir, o que é que diz a elas em termos de vantagem ao fazer parte do sindicato? Bem, quando a gente fazemos aquelas campanhas, né, então a gente diz ao trabalhador que é melhor participar porque é bom, né, porque você tem benefícios lá. Quais são os benefícios? Você conhecer os seus direitos. Ok. Tá vendo? Você lá vai conhecer os seus direitos, os seus deveres. Tá vendo? Então você não pode ir à guerra sem uma arma. Você tem que ir à guerra com uma arma nas mãos. Exato. A gente estamos no quintal, lá nós trabalhamos, apanhamos muita coisa lá. Mas você sabendo os seus direitos, você é capaz de se sentar com o seu patrão e explicar: patrão, eu aqui não, aqui sim. Tá vendo? Então, só que essa luta ainda é muito maior. É maior. É muito maior, sim, porque às vezes as próprias trabalhadoras têm medo. Têm medo porque eles
eles têm medo do próprio patrão, que talvez será a reação. Qual será a reação e O depois patrão saber colocar em que causa, se calhar, o trabalho. Sim, então é ali onde há ainda essa guerra maior, porque mesmo podemos falarmos com as trabalhadoras, elas ainda têm aquele pouco de medo de como enfrentar ou como fazer saber o patrão que ela está afiliada no sindicato. Tá vendo? Porque alguns patrões sabem, mas só que eles não querem fazer entender a trabalhadora que eles sabem. Tá vendo? Então, eles ficam naquilo, no silêncio. E ela também não tem como chegar lá e dizer, patrão, eu estou assim, então não pode. Tá vendo? Então, normalmente, são coisas que ainda temos que ainda lutar, ainda pôr mais caldo, pôr mais pimenta, para ver se pode ficar bom o carinho. E nesta luta, quais são os problemas que vocês têm mais recebido no sindicato? O problema que a gente tem recebido não são os patrões despedem os seus trabalhadores sem justa causa. Porque faltou 2 dias, então não tem motivo, porque você ficou doente, não pode ficar doente, sabe? O patrão nunca gosta que o trabalhador fique doente, então eles acabam despedindo os seus trabalhadores. Muito mais tem sido neste caso. Sim. Ok. E senhora secretária, tem tido reuniões, seminários onde juntam trabalhadores domésticos para refletirem sobre o seu dia a dia no posto de trabalho, dos seus direitos, deveres? Sim, temos tido sempre reuniões com os trabalhadores domésticos. As reuniões são feitas nos domingos às 14 horas. Sabemos nós que no domingo é um dia que os trabalhadores domésticos não vão ao seu local de trabalho, então nos reunimos com eles, assim como estamos a fazer agora a campanha esses dias, porque vamos ao nosso dia, o Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos, que é 16 de junho, o Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos. Estamos a sensibilizar os trabalhadores domésticos para que venham no sindicato, venham mesmo para poderem conhecer aquilo que são os seus direitos e os seus deveres, em que possamos participar em massa na deposição de coroa de flores, neste caso. E nesta data iremos falar, como temos falado dia após dia, da ratificação da Convenção 189. Este é o nosso grande desafio. Estivemos a dia, né? Foi dia 28 e 29, onde estivemos com algumas delegações de outros países, hoje é Lesoto, África do Sul, Namíbia, estiveram aqui na Beira, onde vinham mesmo para debatermos o assunto da Convenção 189, esta convenção cuja ela beneficia aquilo que são os trabalhadores domésticos. Nós pedimos ao governo para que ratifique esta convenção. Em Namíbia, esta convenção eles lá ratificaram, mas não sabemos qual é o nosso problema aqui em Moçambique, mas é um processo, né? É um processo, primeiro tem que se mudar aquilo que é o nosso decreto, e daí mudar o nosso estatuto, e queremos nós que a Convenção 189, que fala do trabalho decente para os trabalhadores domésticos, irá ser ratificada. Então, quando nós reunimos com os trabalhadores domésticos, falamos aquilo que são os seus direitos e seus deveres no local de trabalho, receber a remuneração de uma forma convencionada. O que quer dizer isto? Quando chega dia 30, o trabalhador doméstico deve ter o seu salário, ter assegurado o descanso semanal, as férias anuais remuneradas. Isto está plasmado no artigo 10 do Decreto 40 de 26 de novembro. E beneficiar de assistência médica e medicamentosa em caso de acidente de trabalho ou de doença profissional. Ser tratado com correção e respeito. Na verdade, esta é uma luta, esta é uma guerra enorme. Os patrões não tratam os seus trabalhadores domésticos com correção e respeito. Este trabalhador doméstico, ela é uma mãe. Este trabalhador doméstico, ele é um pai de família. Ele precisa ser tratado com correção e respeito. O trabalhador doméstico não é aquela que serve só para ser gritado no local de trabalho. Nós devemos ter um ambiente de trabalho saudável. E não é fácil os patronatos entenderem isto, os patrões entenderem isto aqui.
mas é uma luta que nós temos, que estamos a travar, né? Fazer saber os patronatos que o trabalhador doméstico é um ser humano igual ao outro, então ele merece o tratamento adequado no seu local de trabalho. E nesta luta da ratificação da Convenção 189, nós pedimos, na verdade, que o governo ratifique esta convenção, porque é lá onde nós teremos um salário mínimo. A luta, o maior desafio, falamos tantos aqui, mas temos o ponto número 1. Primeiro, a ratificação da Convenção 189. O segundo ponto, o salário mínimo no setor doméstico. Essa é uma pergunta que já estava preparada, que é muito Sim, importante, sabe? o Exato. salário mínimo no setor doméstico. Se na função pública os trabalhadores reivindicam aquilo que é o salário mínimo, por que os trabalhadores domésticos não podem ter o salário mínimo? O trabalhador doméstico, eu sou uma mãe. Exato. Eu tenho meus filhos que estão nas faculdades. Tenho meus filhos que estão a estudar nas escolas secundárias, primárias. Eu preciso de ter um salário mínimo para poder custear as despesas dos meus filhos. Não chega, mas vai melhorar aquilo que é a vida dos trabalhadores domésticos. Ainda nos perguntam nós, se lutarem pelo salário mínimo, sabe quais são as consequências que vocês terão? Eu digo mais, nós sabemos sim, haverá redução dos trabalhadores domésticos. Mas, por sua vez, nenhum patrão que vai ficar sem diarista. Haverá muitos diaristas e os trabalhadores domésticos vão sair a ganhar. Ok. Sim, porque se eu consigo fazer por dia 500 meticais, se eu consigo fazer por dia 300 meticais, no final do mês vou ganhar mais que salário mínimo. Sim. Eu sei que o patrão não vai querer contratar empregado doméstico, são poucos que vão contratar, mas os diaristas estarão a movimentar de um lado para o outro. Diaristas são aquelas pessoas que vão, fazem trabalho e saem. Vou perguntar aqui ao Sr. Nelton. Algumas pessoas têm um bocadinho de receio quando são pessoas que vão, fazem trabalho por algum momento e saem, não é? Esta questão dos diaristas também fazem parte do sindicato ou são contactos singulares? Sim, faz parte do sindicato, sim, porque temos alguns trabalhadores domésticos que são diaristas, não é? Acho melhor, não é? A pessoa vai fazer o seu trabalho até uma certa hora e a pessoa sai, vai num outro lugar onde talvez o patrão vai lhe contactar para ir fazer o seu trabalho naquele momento e a pessoa sai. Então, é esse trabalho que nós chamamos de diarista. Ok. A pessoa não está lá por tempo inteiro. Não é? Se são 3 horas de tempo, são 3 horas de tempo. Estás a contratar alguém para vir simplesmente lavar a roupa. A pessoa chega, lava, termina e vai. Então, é nesse sentido. O contacto deve ser feito às pessoas ou o contacto é direto com o sindicato e o sindicato indica as pessoas para fazer este trabalho? Depende, não é? Há casos em que, por exemplo, eu sou um empregado doméstico. O meu patrão acha melhor que precisa de alguém, não é? Para poder fazer uma certa tarefa. Talvez eu conheça alguém e acabo chamando e vai para lá. Mas há casos em que o patrão, não é? Às vezes, como tem o número da secretária, ligam para a nossa secretária e a secretária indica, não é? Alguém, porque nas nossas reuniões tem lá algumas pessoas, algumas domésticos, que no momento não estão a trabalhar. Então acaba deixando os seus contactos, não é? Para se houver uma oportunidade, então nós acabamos ligando e recomendamos. Ok. Sim. Senhora coordenadora, uma trabalhadora doméstica, o que ela deve fazer exatamente quando é contratada por uma determinada residência? Há coisas que deve fazer, há coisas que não deve fazer. Gostaria que especificasse. Bem, quando a gente vamos conversar com os nossos patrões, naquele momento, porque eu estou aflita, acabo dizendo sim.
Tá vendo? Então eu chego lá e vou fazer tudo, que às vezes nem devo fazer. Tá vendo? Mas neste caso, quando você trabalha no quintal, você é sujeito a fazer tudo. Menos nada. Lavar, engomar, cozinhar, fazer limpeza, até com outros com cuidarem os doentes, outros com até cuidarem os cães. Tá vendo? Então tudo está incluso no mesmo pacote. Mas aqui a conversação deve ser outra em termos de remuneração? Sim, quer dizer, o problema é que às vezes o patrão contrata uma empregada que não conhece o regulamento. O regulamento. Sim, então quando ela vai para lá, ela aceita e ela faz tudo. O salário não recompensa. Ok. Sim, o salário Por exemplo, eu falo isso porque existe uma música que diz guarda não é empregado. Guarda, depois o patrão manda lavar carro, manda não sei o quê. Isto porque o guarda, ao ser contratado para trabalhar naquele local, disseram que nós precisamos de um guarda. Exato. Não disseram que precisamos de alguém para confeccionar as refeições. Exato. Não disseram que queremos alguém para lavagem e tratamento de roupas. Não disseram a ele que queremos alguém limpeza e arrumo de casa. Disseram que queremos alguém para ser vigilante. Exato. Este é o guarda, porque tem lá carros, tem lá o quintal, a sua casa, os filhos. Ele quer ser aguarnecido. O que me espanta é que o guarda de manhã deve acordar, ir varrer dentro, deve ir varrer dentro, deve encher água. A que horas que o guarda vai descansar para poder renovar aquilo que são as suas forças? Para à noite voltar, 17 horas tem que estar no local, deve estar no local de trabalho. Mas esse guarda vai sair de lá 10 horas, porque deve encher água. Até deixa de contratar o trabalhador doméstico porque tem guarda. O guarda ao acordar, não dorme, né? O guarda ao amanhecer, ela vai encher água, ela vai varrer o quintal. Até para mim, varrer o quintal, né? É normal, porque normalmente os guardas, eles têm lavado os carros. Exato. E na lavagem dos carros, eles podem varrer o quintal, né? Mas o guarda não é para encher água, o guarda não é para fazer o trabalho de dentro, é para só fazer o trabalho externo, aquilo que é vigiar a casa, sim. Mas em algum momento há de ouvir, não, porque coisa de dentro desapareceu, é o guarda que roubou. Em que momento o guarda entrou dentro, se o guarda só trabalha fora? É um pouco complicado, é muito complicado. E nesta também que vai confeccionar os alimentos, em algum momento diz, não, dona vai lavar o carro. É complicado. São tarefas que... Sim, as senhoras lavam os carros, sim. Lavam os carros dos patrões, que não é bom. Sim, não é ético. Exato. Para uma cozinheira ter que lavar o carro. E um dia tive lá recebi uma trabalhadora doméstica e ela estava a trabalhar numa casa, não vou falar a raça das pessoas, sim, não precisa estarei aqui para sigilo nosso, né? Exato. Sigilo profissional daquilo que nós temos visto, não vou aqui estar a detalhar. Ela estava lá a trabalhar e cuidar, ela era cozinheira. E confeccionava os alimentos e tinha que cuidar de uma doente que estava lá naquela casa. Aquela senhora fazia tudo aí, mas não porque a senhora não conseguia andar, era só... Nós ainda estamos a viver o tempo da escravatura, sim. Existem algumas pessoas que estão a escravizar os outros. Porque é empregada doméstica, este nome é empregada, nós queremos tirar este nome. Talvez este nome que está a dar azar. Exato. Este nome é empregada, acho que não está bem, não está correto. Sim. Acabamos confundindo muito. Sim, acabamos confundindo, pensamos que é uma coisa que está no lixo, está vendo, né? Então, o que fez aquela patroa? E ela foi à casa de banho, normalmente subiu na banheira, entrou na banheira, e ela tinha que fazer tudo aí na banheira, mas está aí a pia para fazer tudo. Por sua vez chamou a trabalhadora, dona, não vou falar aqui o nome, dona, ela foi para lá, leva lá isso aqui, você não está vendo, está suja. Não tem luvas para se proteger. Desumano também.
não tem luvas para poder usar, não tem máscara para poder... Muito mal na banheira. Aquela senhora fez, mas fez com consciência. Ela achou que estava a fazer aquilo aí, era ético, era bom aquilo. Ela fez, chamou aquela trabalhadora, ela queria trabalhar. Mas naquele dia, ela disse, é meu último dia, estou cansada, porque não era a primeira vez. Ela fez todo o trabalho, fez toda a limpeza. Saiu, foi na cozinha. A senhora, depois de tomar banho, veio à cozinha. Dona, você está cheirando mal. Você também, vai lavar bem essas tuas mãos, também você hoje não vai cozinhar aqui, não está bem. Ela sabe o que lhe fez pegar lá. Sim. Sem luvas, sem nada. E naquele dia, aquela senhora chorou muito. Aquela patroa despediu aquela trabalhadora doméstica. Despediu aquela trabalhadora doméstica chegou no sindicato a chorar. A chorar muito. E eu senti por ela o que ela estava a passar. E eu mandei chamar a senhora, a patroa, né? Ela não veio, a patroa mandou seu filho, mas que não, porque minha mãe, ela não aguenta, ela não sei o quê, ela não sei... Aquele dia ela não estava bem, mas não é isso, a trabalhadora está a mentir. É possível? Não é. Não está a mentir, a trabalhadora não estava a mentir. É o que os trabalhadores domésticos passam nas casas. Então, patrões, o que nós pedimos, selecione aquilo que é o trabalho que cada trabalhador doméstico deve executar quando estiver na sua residência, como patroa, como patrão. Não manda a trabalhadora doméstica cuidar pessoas doentes para poder depois lhe pôr na cozinha. Não é ético. Não diz ao guarda para aguarnecer a casa, por sua vez, quando amanhece, deve fazer trabalhos de dentro de casa. Não é ético isto. Então, nós no setor doméstico temos aquilo que é o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado. Trabalho de cuidado é o cuidar, é eu ser contratada, né, para cuidar de uma pessoa idosa, que não aguenta tomar banho sozinha, eu vou lá, mas tem que ser dado aquilo que são higiene, aquele kit, todos os detalhes sim, que é para garantir o teu trabalho. a minha saúde, sim. Porque eu não posso pegar uma doente e que faz tudo aí, eu sem luvas, deve sem garantir a sua higiene e segurança no trabalho. No local de trabalho, sim. Mas em algum momento, os nossos patrões, eles não fazem isso. Esta pessoa que cuida do doente, esta pessoa que cuida de idoso, deve estar na cozinha, deve estar na lavagem de roupa, deve fazer tudo, não é possível. O patrão é daí que diz que não, essa trabalhadora é lenta, não é possível eu cuidar das crianças, eu cuidar da casa, limpeza, estar na cozinha, cuidar de uma pessoa idosa que não aguenta fazer nada, eu tenho que lhe dar banho. Não é possível. Exato. Então devemos saber separar as coisas. Se calhar irmos, Sr. Nelton, pela questão do contrato escrito. Quando vais, não é? O patrão deve elaborar um contrato com tudo aquilo que você deve fazer. Porque se vir mais alguma coisa que não esteja plasmado no contrato, aí é só dizer que isto não vem no contrato. Há este hábito por parte do patronato com os trabalhadores domésticos? Este é um desafio, não é? É um dos desafios também que ainda estamos a lutar, porque às vezes não tem sido o contrato escrito, não é? É aquilo que estou mesmo aflito porque preciso de um trabalho, chego, eu simplesmente só digo, vais fazer isto. E aquilo que se fala não está escrito. Amanhã você já está fazendo uma outra coisa. Então, por falta dessa escrita, você vai acabar por fazer outro trabalho, porque não está lá escrito o que vocês falaram. Então, você vai fazendo tudo. Okay. Então, este é um desafio que nós estamos a ter, não é? De ter um contrato escrito. E um ou outro patrão faz, não é? Mas outros patrões não estão a fazer. Então, há este desafio.
Talvez secundar nesta parte dos contratos, no nosso decreto 40/2008, de 26 de novembro, no seu artigo 7, diz contrato a prazo certo ou incerto. O contrato do trabalho doméstico pode ser celebrado a prazo certo ou incerto. O prazo certo é aquele que tem uma duração determinada. Exato. Sim, incerto é aquele que nós vamos e não sabemos quando vai terminar. Exato. De repente, ela pode terminar. Então, a duração do contrato de trabalho doméstico celebrado a prazo certo, incluindo as respectivas renovações, ela pode ser renovada em 2 anos. Mas temos aquilo que é o período probatório no setor doméstico. No setor doméstico, nós temos como período probatório 3 meses, que são 90 dias. E nestes 90 dias, como os nossos patrões não gostam de celebrar aquilo que são os contratos escritos, quando ultrapassamos aqueles 90 dias, o que tem acontecido? O patrão não diz nada, nós continuamos a trabalhar. Mas o nosso decreto diz, quando o período probatório termina, automaticamente considero-me contratado naquele local de trabalho. Se o patrão não fez por escrito, a partir daquele dia que nós sentamos, conversamos, eu estou contratado e começo a contar a partir daquele dia. E é o grande desafio também que nós temos no nosso sindicato. Por quê? Quando cessa com seus trabalhos, quando existe um despedimento no local de trabalho, o trabalhador doméstico vem ao sindicato e remete lá uma queixa, né? E nós, por sua vez, mandamos lá uma convocatória. E, por sua vez, o patrão aparece, ou a patroa aparece no sindicato. Quando chega lá, nós procuramos saber o que terá acontecido, aquelas todas as coisas, e queremos saber quando é que começou a trabalhar. Quando não tem um consenso, né? O patrão já não precisa mais deixar a trabalhadora doméstica. Nós perguntamos ao patrão quando é que a trabalhadora doméstica começou a trabalhar. Ele, porque sabe que esta trabalhadora doméstica tem 10 anos a trabalhar lá. Vai dizer que tem 2 anos. Por quê? Porque ele não fez o contrato escrito. E ele pensa que o trabalhador doméstico não lembra quando é que celebrou o contrato com este patrão. É um pouco complicado, porque o trabalhador doméstico nunca se esquece. Pode até encontrar o trabalhador doméstico que não foi à escola, mas o ano, a data, o mês que começou a trabalhar, ele não esquece. Se não for ele a escrever, quando chega em casa, o filho escreve, leva aquele papelinho, guarda. Para o quê? Porque ele sabe que esse trabalho aqui um dia vai acabar. O trabalho doméstico, os patrões não gostam de ficar muitos anos com trabalhadores domésticos. Eles gostam de estarem sempre a trocar do trabalhador. Então, daí, nós não vamos ouvir o que o patrão diz, tem 2 anos. Exigimos o contrato. Sim. Senhor, amostra-nos o contrato. O patrão amostra-nos o contrato. Se ele dizer que não tem um contrato, quem é o culpado? Não é o trabalhador doméstico. É o patrão que não celebrou o contrato escrito. E o empregado doméstico, o trabalhador doméstico, por sua vez, ele escreveu num papelinho e guardou. O que prevalece aí? É o que o trabalhador diz. Sim, porque a culpa não é do trabalhador, a culpa é do patrão. Então, eu penso aos patrões para que celebrem os contratos de trabalho com seus trabalhadores domésticos escritos, onde vão ter 2 exemplares. Um fica com o trabalhador, um fica com seu patrão. Mas quando eles aparecem no sindicato, nós também celebramos esse contrato do trabalhador, onde um deixamos no sindicato, um fica com o patrão, outro com o trabalhador. Sim. Exatamente, já estamos mesmo perto do fim desta conversa com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Vou já pedir em jeito de considerações finais, não é? Primeiro, a secretária, se tem mais alguma coisa a acrescentar, estamos mesmo para fechar aqui a nossa conversa e agradecemos a presença. Nós agradecemos mesmo pela esta consideração,
por nos chamar para este lugar num tempo em que nós estamos a preparar o Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos, 16 de junho. E muito obrigado, obrigado mesmo de coração. Continue nos chamando para que possamos falar mais. Os patrões precisam ouvir isso, os trabalhadores domésticos também precisam conhecer, saberem que eles têm aquilo que são os seus direitos, tem uma lei, tem um decreto que lhes rege, que lhes protege. Temos o nosso estatuto no sindicato. Então, nós convidamos os trabalhadores domésticos para que venham nos juntar a nós no nosso Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos, SINED. Estamos localizados na OTM Central Sindical, no primeiro andar, e estamos lá de manhã até às 16 horas. Estamos lá em qualquer momento, pode vir se inscrever para que o colega possa também ser um membro no nosso sindicato. 16 de junho está a se aproximar, estamos nos preparativos. No domingo, às 14 horas, será dia 8, estaremos reunidos na UTM Central Sindicato, onde nós vamos falar da vida do sindicato. E vamos preparar teatros, mensagens bonitas, e dizer muito obrigado, obrigado mesmo. O governo não se esqueça a ratificação da Convenção 189, que fala do trabalho decente dos trabalhadores domésticos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Nelton. Agradecer pelo convite. Talvez não repisar aqui a colega secretária disse que o dia 16 está a chegar. O nosso desafio, a nossa luta é fazer campanhas, não é? Para que esta data seja uma data histórica, não é? Que participem, na sua maioria, os trabalhadores domésticos, não é? E talvez há um ponto que também queria deixar ficar como jovem, não é? Estamos preocupados, não é, com o trabalho infantil, não é? Este também é um dos desafios que o SINED está a enfrentar, está a lutar contra o trabalho infantil. Não é? E muito obrigado. Obrigado, senhora coordenadora. Agradecer por esta oportunidade. E sem muito falar, porque todos já conversaram, já falaram. É só sobre o dia 16 mesmo, que nós estamos na luta sobre o dia 16. E pedir aos patrões mesmo que deixem os seus trabalhadores É verdade. para poderem Participar. estar conosco no dia 16. Vai calhar numa segunda-feira, é grande desafio. Sim. Grande favor os nossos patrões para poderem verdade. nos deixar para podermos participar na marcha do dia 16. Obrigado. Exatamente, já foram deixadas ficar aqui as últimas considerações em torno da conversa que tivemos com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Os desafios são vários e estes desafios, obviamente, das palavras que a secretária disse aqui, devem ser ultrapassados, como também existir um salário mínimo para o trabalhador doméstico e também ter trabalhadores domésticos inscritos na Segurança Social. Isto também é muito importante para que possa garantir o seu futuro em caso de invalidez, em caso de alguma doença e etc. Colocamos assim um ponto final a mais uma edição do Espaço Conhecimento. Voltamos a cruzar caminhos em próximas ocasiões.